Olá, estimados! Chegamos aqui ao final da nossa disciplina, aula de número 16. Gostaria primeiramente de parabenizar cada um individualmente pela persistência, por ter chegado até aqui neste começo de graduação, tá? Espero que vocês guardem este material com carinho para que depois possa consultar, né, como uma referência. Então, quando a gente fala final de disciplina, é um final temporal, né, mas não um final de conteúdo. Espero que essa disciplina tenha instigado você a procurar outras questões envolvendo a língua portuguesa, sempre lembrando que o bom português, a boa comunicação sempre vai abrir mais portas do que aquele que estudou menos esta questão. É um ponto importante, independentemente da área de atuação, da área acadêmica que você escolher, tá? Então, parabéns! E quanto ao conteúdo, o que a gente vai falar? Eu preparei aqui no final para, né, fechar com chave de ouro alguns erros comuns e vícios de linguagem da língua portuguesa que não se encaixam bem em um tópico, né, um tópico gramatical específico, mas aquele tipo de coisa que a gente ao longo do tempo nota, que não desaparece, ou outras que surgem, né? E é sempre bom dar uma olhada. Eu preparei um compilado aí de erros comuns, já que é fato que a nossa língua não é fácil, tá? Não é só você que acha isso, ela realmente não é, e tem muitos detalhes gramaticais. Então você que não é da área de letras, acaba realmente tendo mais problemas, porque é muita regra, e isso é compreensível. Todo professor, toda pessoa que trabalha em comunicação sabe que tem que incentivar o aluno de outras áreas a não desanimar, porque é difícil mesmo a língua portuguesa. Eu fiz uma tabela e eu gostaria de chamar a atenção para alguns pontos. Tem aí a tabela que você vai consultar sempre quando quiser, leia com calma, tá? Mas algumas coisas que são mais assim frequentes, recorrentes nas escritas em geral. Por exemplo, o famoso uso do onde e do aonde, né? Onde e aonde. Tanta gente pergunta, eu nunca sei a diferença. Vamos pensar o seguinte e resolver de vez essa questão. Primeiro, o onde, ele é uma palavra usada para se referir a quê? A lugar, tá? Ele é um pronome que se refere a um lugar. Muita gente usa o onde quando não está se referindo a um lugar. Está se referindo a um objeto, está se referindo até a uma pessoa, está se referindo a um tempo, né? Então, a Segunda Guerra Mundial foi um tempo onde houve muitos conflitos. Espera aí, nós estamos falando de um período, de um evento histórico, né? A guerra. Então, não é a guerra onde aconteceu. O onde não é usado nessa situação. O onde é usado o local onde acontece. Aí sim, né? O local onde algo é feito. O local onde eu trabalho. Então, olha, a faculdade onde eu trabalho é muito bacana, né? A casa onde eu moro, o país onde eu vivo. Então, primeiro tem que observar se o onde está sendo usado para lugares. Bom, depois eu tenho que pensar que onde é um lugar estático. Então, é onde eu moro, onde eu estou. E o aonde, o segredo aí é esse a. O a, ele é uma preposição aí que tem a ver com para onde. É aonde ir, aonde for. Ele vai ser seguido de verbos que tenham o quê? Movimento. Ir, seguir, dirigir-se. Então quem vai a um lugar. Isso no presente, no passado ou no futuro. Então, eu fui a um lugar. Então, aonde eu fui, porque quem foi a. Então, juntei com onde. Aonde eu fui, ninguém mais foi. Olha só. Aonde você vai? Tá certo? Porque quem vai a um lugar. Agora, aonde você mora? Tá certo? Não está certo. Porque morar não é quem mora a um lugar. Então, onde, sem o a, você mora. Aonde você foi ontem? Aí tá certo, porque quem foi a um lugar. Muitas vezes parece que você está enfatizando, né, na hora da fala. Então, aonde você colocou o livro?
peraí, colocar é um lugar estático, é onde você colocou o livro. E não é quem coloca a um lugar. Então, o aonde vai ser usado muito menos nas questões do dia a dia e nas questões de escrita do que o onde. A gente usa muito mais o aonde. Aonde está tal coisa? Aonde está? Não. Se já está, é fixo, é estático, é onde está. Onde você está? Onde você está? Ou aonde você foi, tá? Depois, uma questão do mim, tá? Do pronome mim. Aí tem muita questão de, mim não faz nada. Por quê? O que acontece aí nesse meio de campo, tá? O sujeito de uma frase é o pronome eu, tá? Eu vou, eu estudo, eu falo, é o eu que faz a ação, tá? No meio da frase, eu tenho que prestar atenção se ele continua tendo um verbo ou não. Por exemplo, dê esse livro para mim. Está correto. Olha, dê você, né, este livro para mim. Depois do verbo, final da oração, é mim e não eu, dá para eu, certo? Porém, se esta frase continua e o eu, no caso não é mais mim, e o eu tiver o próprio verbo, ser ele o sujeito, vai se transformar em eu. Então, desse livro para eu ler, olha, ler é verbo, então eu leio, dá este livro para eu ler e não para mim ler. É aí que tem a bagunça do mim não faz nada, certo? Não é que não existe um mim. Então, se ele não é sujeito, se ele não tem um outro verbo, tá? Faz isso para mim, fazendo favor, acabou a frase ali. Agora, faz isso para eu ver se você faz corretamente, porque quem vê eu vejo. Então, faz isso para eu ver se está correto, tá? Olha, ela me pediu para eu te dar um recado. Ela me pediu para eu dar, olha aí o verbo do eu, para eu dar um recado para você e não para mim dar um recado para você. E é muito comum a gente ouvir isso. Então, comece a perceber se no meio da frase para no mim a ação, dê para mim, fale para mim, pegue para mim, ou se continua e aí tem um verbo próprio. Dá isso para eu ver, fala isso para eu repetir e assim por diante, tá? Questão de concordância aí, rápido na comunicação, que é o termo obrigado, né? Obrigado, obrigada, como que a gente se reporta? Ele concorda com a pessoa, com o emissor da mensagem. Então eu tenho mulheres, né? Então quem se reconhece com o gênero feminino vai falar obrigada. Não importa se ela está conversando com uma pessoa do mesmo gênero ou de gênero diferente, ela é sempre obrigada, tá? E o homem, aquele que se reconhece com o gênero masculino, também vai falar com o gênero obrigado. Não importa se ele estiver falando com uma pessoa do gênero oposto ao dele. Então tem muitas pessoas no comércio que a mulher tá no caixa do mercado e fala com um homem e aí ela diz obrigado, porque está falando com um homem. Não, ela se sente na obrigação de retribuir, de agradecer. Então, mulheres sempre falam obrigada, né? E homens, aqueles que se reconhecem com o gênero masculino, sempre vão falar obrigado, tá? Gênero de palavra é uma coisa interessante, né? A gente tem os gêneros masculino e feminino e aí tem as pegadinhas no meio. Não são pegadinhas, é a dificuldade em si da língua portuguesa. Questões do tipo grama, tá? Então a gente fala assim, me vê 300 gramas de presunto. Só que grama, ela pode ser a grama mato, né? A grama do chão, mas como peso é o quê? É o grama. Peso é o grama, então são 300 gramas de alguma coisa. Me vê 1 grama. Esse colar pesa 1 grama de ouro e não 1 grama. 1 grama é o matinho, é a lâmina do jardim, tá? Lâmina de grama do jardim. E você tem alguns verbos aí que terminam em e alguns verbos que terminam em ão, certo? Na fala, é muito difícil você falar o que é sempre passado. Eles falaram ontem,
Eles pediram ontem. No final de verbo é passado. E aí você não consegue falar esse tão bonitinho. Você acaba tornando a fala um pouco para né? Falaram. Não, eles falaram. Mas o é futuro. Falarão, estudarão, comerão. Que a gente aí já separou como vão comer, vão fazer. Mas é passado, tá? E o é futuro. Então você vê muitas falas, muitas escritas do tipo ontem eles perderão tudo, né? Não, ontem eles perderam e amanhã eles perderão. Então fica aí uma incoerência de tempo se eu disser que ontem eles perderão, porque é futuro, tá? E falando em verbo aí, vamos falar da diferença do perca e do perda, que é algo que acontece tanto, principalmente na fala. Esse já é um problema mais de fala. Na escrita você ainda até para um pouquinho para pensar. O que é perca? Perca é verbo. Então, não perca a promoção. Olha lá, eu estou pedindo, é um imperativo, tá? Perca a vergonha de falar em público. Perca você, é verbo. Perda é substantivo. Na maioria das vezes a gente quer falar perda. Olha, é uma perda lamentável esse falecimento. Não é uma perca lamentável, tá? É uma perda lamentável. São perdas, vai para o plural, né? A vida é cheia de perdas, mas felizmente é cheia de ganhos. Então é um substantivo. E perca é verbo. Eu não quero que você perca o ônibus. Eu não quero que você perca a chance, tá? E perda é substantivo, só colocar na frente, a perda, não existe a perca. Depois, gostaria de falar rapidamente aí que meio e meia tem uma diferença grande, sim, né? E meio sempre vai ser se referindo a uma situação de mais ou menos, é o advérbio. Então, é muito comum a gente ouvir falar assim, ela tá meia cansada. Não, ela está meio cansada. Não vai ter feminino mesmo quando você está falando de um substantivo ou de um pronome feminino, tá? Eu, professora Juliana, estou meio, tá? Mesmo sendo feminino. Eu estou meio interessada nesse filme. Ainda não sei ao certo. Então, eu estou mais ou menos, eu estou meio. Mas meia existe? Meia existe. Quando quer dizer o quê? Metade. Então, eu tomei meia garrafa de coca. Eu tomei metade, tá? Eu comi meia pizza. Eu comi metade. Então, meio, quando quer dizer mais ou menos, que é um advérbio, vai ser sempre masculino. E o meia, quando quer dizer metade, vai concordar aí com a palavra. Pizza, meia pizza. Maçã, meia maçã, tá? O importante, gente, é lembrar que menos não existe. Menos não existe em situação nenhuma. Porque o meio e o meia existem. Existe o feminino e o masculino. Menos não. Então, ninguém está menos cansada. Nunca. É menos sempre. É um advérbio. Advérbio não tem feminino e masculino. Então, todos nós estamos menos preocupados com a prova, certo? Tirem o menos do vocabulário. E para terminar, eu queria que vocês prestassem muito atenção aí no material, nesses 4 verbos problemáticos, tá? Tenham isso como um estudo diário, que é o ter, o pôr, o vir e o ver. Esses 4 verbos, eles têm palavras que derivam deles. Então, por existe supor, repor, depor, propor, compor, etc. E todos os verbos vão conjugar igual por. Então, eu costumo dizer que o por é um verbo coitadinho da língua portuguesa, né? Eu lembro de professores meus do ensino fundamental que falavam assim, na dúvida troca o por colocar. Ok, mas no momento que eu tenho que usar os verbos que terminam em por, eu não vou saber usar, não vou saber conjugar. Então, por exemplo, o futuro, né, no subjuntivo, no se eu fizer, se eu for, se eu pôr, tá certo? Se eu pôr dinheiro na conta? Não, é se eu puser. Se eu puser dinheiro na conta, o cheque não volta. Então, todo verbo terminado com por
vai conjugar igual. É se eu repuser o estoque e não se eu repor. Se você repuser o estoque, não vai faltar peça. Depor. Se ele depuser na investigação, que estranho, professora, mas é o correto. Quando você acostuma, você vê que está mais bonito do que se eu depor. Não, se eu depuser, você poderá ser inocentado. Propor. Se ele propuser uma boa oferta, eu posso aceitar. O que mais? Compor. Quando você compuser uma boa canção, a gente vai lançar no mercado. E não quando você compor. Então, na verdade, eu não preciso decorar, né? Não preciso memorizar, estudar todos os verbos que terminam com por, mas apenas o por. Se o futuro do subjuntivo é puser, todos vão ser puser. Repuser, depuser, propuser, compuser. Passado, eu pus, né? Então, eu repus o estoque, eu depus na Lava Jato, eu propus uma boa oferta, eu compus uma boa redação, tá? Isso também acontece com o quê? Com o ter. Então, você tem lá ter, reter, conter, deter. Como é que é o futuro do subjuntivo do verbo ter, né? Com se. Se eu tiver tempo, eu te ligo, não é se eu ter. Se eu tiver tempo, eu te ligo. Então, se eu contiver, olha que bonito, se eu contiver a maior parte das ações, serei a proprietária, não é se eu conter, tá? Se o leão retiver o meu imposto, vou ter que pagar multa, e não é se ele reter, tá? Se nós detivermos, contivermos e assim por diante. Então, a minha dica é estudar só esses quatro: ter, por, vir e ver. É o famoso caso do a polícia interviu ou a polícia interveio na situação. Olha só, o verbo é intervir, termina com vir. Então, eu vou conjugar este verbo, o verbo vir, de vir até aqui. Então, a polícia, se fosse só o verbo vir até aqui, a polícia veio, certo? Então, a polícia interveio na situação. Não existe interviu, porque o verbo não é interver, ele vem de vir, certo? E vamos finalizar então com o ver. O ver, que já é um verbo mais comum, ele o correto no subjuntivo, no futuro, se, quando, é ver, não é ver, é vir. Ai, professora, confundiu tudo. Olha, agora nós estamos falando do verbo ver, de olhar, de encontrar. Então, a gente diz assim, ai, se você ver a fulana, né, a gente fala ver, mas se você ver a fulana, dê um recado. Não é. O futuro do subjuntivo do verbo ver é vir. Então, se você vir a fulana, dê um recado. Quando você vir o que eu fiz, vai ficar bravo, tá? Olha, quando você vir a professora, mande um abraço e não ver. Aí, gente, vai de cada um escolher falar desse jeito no dia a dia, embora pareça estranho, mas pelo menos ter uma base para se autocorrigir. Ou saber que ele é assim e mesmo que você não fale com o seu pai, olha mãe, quando você vira mãe, né? Eu não falo assim com os meus pais, mas eu sei que o correto do futuro do verbo ver é vir. Então, quando você vir de novo esta aula, preste mais atenção e sempre olhe no material, certo? Queridos, eu fico por aqui. Foi muito bom passar este tempo com vocês. Eu espero que o material e as dicas das aulas possam ter dado aí um embasamento para que você tire dúvidas. Se surgirem novas dúvidas, já tem onde procurar o nome. Ah, eu tenho dúvida de concordância, eu tenho dúvida de feminino e masculino, que é gênero, eu tenho dúvida de figuras de linguagem, de redundância. Você pelo menos tem aí uma base para procurar e sempre lê, tá? Essa é a dica. Acho que todo professor fala isso, né? Leiam, mas leiam por quê? Porque é como você vai se corrigir, perceber o que você aprendeu
e sempre adquirir vocabulário, adquirir estruturas gramaticais corretas e adquirir, acima de tudo, conteúdo, informação, conhecimento, certo? Um beijo, um abraço e boa caminhada aí na graduação. Tchau!